Heróstrato. É preciso ver os homens do alto. Eu apagava a luz e me punha à janela. Eles não imaginavam absolutamente que alguém pudesse observá-los de cima. Eles cuidam da fachada, às vezes dos fundos, mas todos os efeitos são calculados para espectadores de 1,70 m. Quem jamais refletiu sobre o formato de um chapéu coco visto de um sexto andar? Eles não pensam em defender os ombros e os crânios com cores vivas e tecidos vistosos. Não sabem combater este grande inimigo do humano, a perspectiva de alto para baixo. Eu me debruçava e começava a rir. Afinal, onde estava essa famosa posição ereta de que eram tão orgulhosos? Esmagavam-se contra a calçada e duas longas pernas meio rastejantes saíam-lhes de sob os ombros. A sacada de um sexto andar. Eis onde eu deveria passar toda a vida. É preciso escorar as superioridades morais com símbolos materiais, do contrário, elas desmoronam. Ora, precisamente, qual é a minha superioridade sobre os homens? Uma superioridade de posição, nada mais. Estou colocado acima do humano que existe em mim e o contemplo. Eis por que gostava das torres de Notre-Dame, das plataformas da Torre Eiffel, do Sacré-Cœur, do meu sexto andar, da Rua de Lambre. São excelentes símbolos. Às vezes era preciso descer de novo até a rua para ir ao escritório, por exemplo. Sentia-me sufocar. Quando se está na mesma altura dos homens, é muito mais difícil considerá-los como formigas. Eles esbarram. Uma vez vi um cara morto na rua. Caíra de barriga para baixo. Tinham-no virado, sangrava. Vi seus olhos abertos e seu ar espantado e todo aquele sangue. Dizia a mim mesmo, isto não é nada, não é mais emocionante do que uma pintura fresca. Pintaram-lhe o nariz de vermelho, eis tudo. Mas senti uma languidez estranha que me tomava as pernas e a nuca e desmaiei. Levaram-me para uma farmácia, deram-me sacudidelas nos ombros e me fizeram beber álcool. Eu os teria matado. Sabia que eles eram meus inimigos, mas eles não o sabiam. Amavam-se uns aos outros, ajudavam-se. E me teriam ajudado ocasionalmente porque acreditavam que eu era semelhante a eles. Mas se pudessem adivinhar a mais ínfima parcela da verdade, teriam me batido. Fizeram isso mais tarde, aliás, quando me prenderam e então souberam quem eu era. Sussurraram-me, esmurraram-me durante 2 horas. Na polícia, deram-me bufetadas e socos, torceram-me os braços, arrancaram-me as calças e depois, para terminar, atiraram meus óculos ao chão e, enquanto eu os procurava de 4, aplicaram-me rindo pontapés no traseiro. Sempre previ que acabariam por me bater. Não sou forte e não posso me defender. Alguns me vigiavam há muito tempo. Os grandes empurravam-me na rua para rirem e verem o que eu faria. Eu não dizia nada. Fingia não ter compreendido. Não obstante, me pegaram. Sentia medo deles. Era um pressentimento. Mas, naturalmente, é fácil imaginar que minhas razões para odiá-los eram mais sérias. Desse ponto de vista, tudo começou a ir melhor desde o dia em que comprei um revólver. A gente se sente forte quando carrega constantemente consigo uma dessas coisas que podem explodir e fazer barulho. Apanhava-o no domingo, guardava-o com toda a simplicidade no bolso da calça e depois ia passear, geralmente nos bulevares. Eu sentia repuxando minha calça como um caranguejo. Sentia-o de encontro à minha coxa, muito frio. Mas pouco a pouco ele se aquecia ao contato com o meu corpo. Eu andava com alguma rigidez. Tinha o jeito de um homem que está tendo uma ereção e que a cada passo precisa se conter. Deslizava com a mão no bolso e apalpava o objeto. De vez em quando entrava no mictório. Mesmo lá dentro eu ficava vigilante porque sempre há vizinhos. Tirava meu revólver, sopesava-o, olhava a coronha quadriculada em preto e o gatilho negro que parece uma pálpebra semifechada.
Os outros, ao verem de fora meus pés apertados e a barra das minhas calças, acreditavam que eu mijava, mas nunca faço isso nos mictórios. Uma noite veio-me a ideia de atirar em homens. Era uma noite de sábado, eu tinha saído para procurar Leia, uma loura que faz ponto em frente a um hotel da rua Montparnasse. Nunca tive relações íntimas com uma mulher, me sentiria roubado. Trepamos em cima delas, é claro, mas elas nos devoram o baixo ventre com uma grande boca peluda. Pelo que tenho ouvido dizer, são elas de longe que ganham com a troca. Eu não peço nada a ninguém, mas também nada quero dar. Ou então precisaria de uma mulher fria e piedosa que me suportasse com repugnância. No primeiro sábado de cada mês eu subia com Leia para o quarto do hotel do Quesne. Ela se despia e eu a olhava sem tocá-la. Às vezes acontecia satisfazer-me nas calças, outras vezes tinha de voltar para casa. Aquela noite não a encontrei no seu posto. Esperei um momento e, como não a vi chegar, supus que estivesse gripada. Era começo de janeiro e fazia muito frio. Eu estava desolado. Sou um imaginativo e tinha imaginado vivamente o prazer que esperava tirar daquela noite. Havia na rua de Odessa uma morena que eu notara muitas vezes, um pouco madura, mas firme e carnuda. Não detesto as mulheres maduras. Quando elas estão nuas, parecem mais nuas do que as outras. Mas ela não estava a par dos meus hábitos e intimidava-me um pouco expô-los inconsideradamente. Além do mais, desconfio das novas relações. Essas mulheres podem muito bem esconder um vadio atrás de uma porta e o sujeito aparece de repente e toma o nosso dinheiro. E ainda nos damos por felizes quando não levamos alguns socos. Entretanto, naquela noite eu me sentia cheio de ousadia. Decidi passar em casa para apanhar meu revólver e tentar a aventura. Quando abordei a mulher, 15 minutos depois, minha arma estava no bolso e eu não temia mais nada. Observando-a de perto, notei-lhe um aspecto miserável. Parecia minha vizinha de frente, a mulher do ajudante, e fiquei muito satisfeito porque há muito tempo tinha desejos de vê-la pelada. Ela se vestia com a janela aberta quando o ajudante partia, e eu permanecia muitas vezes atrás da cortina para surpreendê-la, mas ela se arrumava no fundo do quarto. No hotel Stella só havia um quarto livre, no quarto andar. Subimos. A mulher era muito pesada e se detinha a cada degrau para respirar. Eu estava muito à vontade, tenho o corpo magro, apesar da barriga, e seriam necessários mais de 4 andares para que perdesse o fôlego. No patamar do quarto andar ela parou e pôs a mão direita sobre o coração, respirando muito forte. Com a mão esquerda segurava a chave do quarto. É alto, disse ela, tentando sorrir. Tomei-lhe a chave sem responder e abri a porta. Eu tinha o revólver na mão esquerda, apontado para frente no bolso, e não o larguei senão após ter virado o interruptor. O quarto estava vazio. No lavatório havia um quadradinho de sabonete verde. Sorri. Nem os bidês nem os pequenos quadriláteros do sabonete me interessavam. A mulher respirava forte, sempre atrás de mim, e isso me excitava. Voltei-me. Ela ofereceu os lábios. Repelia. Tire a roupa, disse-lhe. Havia uma poltrona estofada de tapeçaria. Sentei-me confortavelmente. É nessa hora que lamento não fumar. A mulher tirou o vestido, depois estacou, dirigindo-me um olhar desconfiado. Como se chama? Perguntei, recostando-me. René. Bem, René. Se apresse, estou esperando. Você não se despe? Ora, ora, não se incomode comigo. Ela fez cair a calça, depois apanhou-a e colocou-a cuidadosamente sobre o vestido, com o sutiã. Você é então um pequeno viciado, meu querido? Um pequeno preguiçoso? Perguntou-me. Quer que sua mulherzinha faça todo o trabalho? Ao mesmo tempo, ela deu um passo para o meu lado e, apoiando as mãos no encosto da minha poltrona,
Tentou pesadamente ajoelhar-se entre minhas pernas, mas eu a pus de pé com brutalidade. Nada disso, nada disso. Ela me olhou surpresa. Mas que é que você quer que eu faça? Nada, caminhe, ande, não lhe peço mais nada. Ela se pôs a caminhar de lá para cá, meio sem graça. Nada aborrece mais as mulheres do que caminhar quando estão nuas. Elas não têm o hábito de andar sem salto. A puta curvava o dorso e deixava pender os braços. Quanto a mim, sentia-me nas nuvens, estava ali, tranquilamente refestelado numa poltrona, vestido até o pescoço, conservara até as luvas. E essa senhora madura se pusera toda nua às minhas ordens, volteava ao meu redor. Ela virou a cabeça para o meu lado e, para manter as aparências, sorriu-me dengosa. Você me acha bonita? Está gostando do espetáculo? Não se incomode com isso. Olhe, perguntou-me com súbita indignação. Você tem intenção de me fazer andar assim por muito tempo? Sente-se. Ela sentou-se na cama e nos fitamos em silêncio. Ela estava toda arrepiada. Ouvia-se o tic-tac de um despertador do outro lado da parede. De repente, eu lhe disse: abra as pernas. Ela hesitou um quarto de segundo, depois obedeceu. Olhei entre suas pernas e funguei. Em seguida, ri tanto que as lágrimas me vieram aos olhos. Disse-lhe apenas: você está percebendo? E recomecei a rir. Ela me olhou com estupor, depois corou violentamente e tornou a fechar as pernas. Porco, disse entre os dentes. Mas eu ri ainda mais. Então ela se levantou de um salto e pegou o sutiã sobre a cadeira. Ei, disse, ainda não acabamos aqui. Eu lhe darei 50 francos agora mesmo, mas não quero ser roubado. Ela pegou nervosamente as calças. Para mim basta, você compreende? Não sei o que você quer e se você me fez subir para zombar de mim, então eu tirei o revólver e lhe mostrei. Ela me olhou com um ar sério e deixou cair as calças sem dizer nada. Caminhe, disse-lhe. Ande. Ela caminhou ainda durante uns 5 minutos. Depois dei-lhe minha bengala e obriguei-a a fazer exercícios. Quando senti minha cueca molhada, levantei-me e lhe estendi uma nota de 50 francos. Ela pegou-a. Até logo, acrescentei. Não a cansei muito pelo preço. Saí, deixando-a inteiramente nua no meio do quarto com o sutiã numa mão e a cédula de 50 francos na outra. Não chorei o meu dinheiro, eu a perturbara, e uma puta não se perturba facilmente. Descendo a escada, pensei, eis o que eu queria, assustar todo mundo. Estava alegre como uma criança. Carregava comigo o sabonete verde e em casa esfreguei-o muito tempo debaixo da água quente, até se tornar uma delicada película entre meus dedos. Parecia bala de hortelã muito chupada. Mas à noite acordei sobressaltado e revi seu rosto, os olhos que ela fez quando lhe mostrei a arma, e seu ventre gordo que balançava a cada um de seus passos. Como fui estúpido, disse com meus botões, e senti um amargo remorso. Eu devia ter atirado, furado aquele ventre como uma escumadeira. Essa noite e as 3 seguintes sonhei com 6 buraquinhos vermelhos agrupados em círculo ao redor do umbigo. Desde então, não saí mais sem meu revólver. Eu olhava as costas das pessoas e imaginava, conforme seu andar, a maneira como cairiam se eu lhe desse um tiro. Habituei-me aos domingos a ir ao Châtelet, à saída dos concertos clássicos. Pelas 6 horas ouvia a campainha e as porteiras vinham prender com ganchos as portas de vidro. Era o começo. A multidão saía lentamente, as pessoas caminhavam com um passo flutuante, os olhos ainda cheios de sonho, o coração ainda repleto de agradáveis sentimentos. Havia muitos que olhavam em torno, admirados. A rua devia lhes parecer inteiramente azul. Então, sorriam misteriosamente, passavam de um mundo a outro, e no outro,
Eu os esperava. Eu enfiara a mão direita no bolso e apertava com toda a força a coronha da arma. Ao fim de algum tempo, eu me via prestes a atirar. Eu os derrubava como cachimbos de barro. Eles caíam uns sobre os outros e os sobreviventes, tomados de pânico, refluíam para o teatro quebrando os vidros das portas. Era uma brincadeira muito enervante. Minhas mãos tremiam. Por fim, eu me via obrigado a tomar um conhaque no Dreyer para me refazer. Não mataria as mulheres, atiraria em seus rins, ou então na barriga da perna para fazê-las dançar. Ainda não decidira nada, mas tomei o partido de fazer tudo como se minha decisão estivesse tomada. Comecei por calcular os detalhes secundários. Fui me exercitar num stand, na feira de Denfert-Rochereau. Os resultados não eram dos melhores, mas os homens são alvos grandes, principalmente quando se atira a queima-roupa. Em seguida, ocupei-me da publicidade. Escolhi um dia em que todos os meus colegas estariam reunidos no escritório, uma segunda-feira de manhã. Eu era muito amável com eles, por princípio, embora tivesse horror de lhes apertar a mão. Eles tiravam as luvas para dizer bom dia, tinham um modo obsceno de despir a mão, de abaixar a luva e fazê-la deslizar lentamente ao longo dos dedos, revelando a nudez gorda e amarrotada da palma. Eu sempre conservava as minhas luvas. Segunda-feira pela manhã não se fez grande coisa. A datilógrafa do serviço comercial acabava de trazer os recibos. La Mercier gracejou com ela gentilmente e, quando ela saiu, eles descreveram seus encantos com uma competência enfastiada. Depois falaram de Lindbergh. Gostavam muito de Lindbergh. Eu lhes disse: quanto a mim, gosto dos heróis negros. Os pretos? Perguntou Massé. Não, negros, como se diz em magia negra. Lindbergh é um herói branco. Não me interessa. Vá ver se é fácil atravessar o Atlântico, disse asperamente Beauchamp. Expus-lhe minha concepção do herói negro. Um anarquista? Resumiu Lemercier. Não, disse docemente. Os anarquistas gostam dos homens à sua maneira. Então seria um desequilibrado, mas Massé, que era letrado, interveio nesse momento. Eu conheço o seu tipo, disse. Chama-se Heróstrato. Ele queria se tornar ilustre e não achou nada melhor do que incendiar o templo de Éfeso, uma das 7 maravilhas do mundo. E como se chamava o arquiteto desse templo? Não me lembro mais, confessou. Creio mesmo que não se sabe o nome dele. Então, e você se lembra do nome de Heróstrato? Bem se vê que o cálculo dele não foi tão errado. A conversa terminou com estas palavras, mas eu estava sossegado. Eles se lembrariam dela no momento adequado. Quanto a mim, que até então jamais ouvira falar em Heróstrato, sua história me encorajou. Havia mais de 2000 anos que ele estava morto e sua ação ainda brilhava, como um diamante negro. Comecei a acreditar que meu destino seria curto e trágico. Isso me amedrontou a princípio, depois me habituei. Encarado de certo ângulo é atroz, mas por outro lado dá ao instante que passa uma força e uma beleza consideráveis. Quando desci a rua, sentia em meu corpo uma força estranha. Tinha junto a mim meu revólver, uma coisa que explode e faz barulho, mas não era mais nele que punha minha segurança, era em mim. Eu era um ser da espécie dos revólveres, dos petardos e das bombas. Eu também, um dia, no fim da minha vida obscura, explodiria e iluminaria o mundo com uma chama violenta e fugaz como um clarão de magnésio. Aconteceu-me por essa ocasião ter muitas noites o mesmo sonho. Era um anarquista, tinha me colocado à passagem do czar e levava comigo uma máquina infernal.
À hora ajustada, o cortejo passava, a bomba explodia e, sob o olhar da multidão, nós voávamos pelo ar, eu, o czar e 3 oficiais com galões de ouro. Eu ficava agora semanas inteiras sem aparecer no escritório. Passeava pelos bulevares no meio das minhas futuras vítimas ou encerrava-me no meu quarto fazendo planos. Despediram-me no começo de outubro. Ocupava então minhas horas vagas redigindo a seguinte carta, que copiei em 102 exemplares. Senhor, sois célebre e vossas obras alcançam tiragens de 30.000 exemplares. Vou dizer-vos por quê. É que amais os homens. Tendes o humanismo no sangue? Eis a vossa sorte. Desabrochais quando estáis em boa companhia. Quando vedes um de vossos semelhantes, mesmo sem conhecê-lo, sentis simpatia por ele. Admirais vosso corpo pela maneira como é articulado, pelas pernas que se abrem e se fecham à vontade, pelas mãos sobretudo. Agrada-vos que haja 5 dedos em cada mão e que o polegar possa opor-se aos outros. Deleitai-vos quando o vosso vizinho pega uma xícara da mesa, porque há um modo de pegar que é propriamente humano e que sempre descrevestes em vossas obras como menos elástico e menos rápido que o do macaco, não é? Porém, muito mais inteligente. Amais também a carne do homem, seu comportamento de multidão em reeducação, seu ar de reinventar a marcha a cada passo e seu famoso olhar que as feras não suportam. Foi fácil para vós, pois, encontrar a linguagem que convém para falar do homem ao homem de si mesmo. Uma linguagem pudica, mas apaixonada. As pessoas atiram-se com gula aos vossos livros, leem-nos numa boa poltrona, pensam no grande amor infeliz e discreto que lhes dedicais. E isso os consola de muitas coisas, de serem feios, covardes, cornos, de não terem recebido aumento em 1º de janeiro. E disse, de bom grado, de vosso último romance, é uma boa ação. Tereis curiosidade em saber, suponho, o que pode ser um homem que não gosta dos homens. Pois bem, sou eu, e eu os amo tão pouco que vou agora mesmo matar uma meia dúzia deles. Talvez vos pergunteis, por que somente uma meia dúzia? Porque meu revólver não tem mais do que 6 cartuchos. Eis uma monstruosidade, não? Além do mais, um ato propriamente impolítico. Mas eu vos digo que não posso amá-los. Compreendo muitíssimo bem o que vós sentis, mas o que neles vos atrai, a mim me repugna. Vi como vós, homens, mastigarem com moderação, conservando o olho adequado, folheando com a mão esquerda uma revista econômica. É culpa minha se prefiro assistir à refeição das focas? O homem nada pode fazer de seu rosto sem que isso vire jogo fisionômico. Quando ele mastiga, conservando a boca fechada, os cantos dos lábios sobem e descem. Ele parece passar sem descanso da serenidade à surpresa chorona. Gostais disso, eu sei, chamais a isso vigilância do espírito. Mas a mim isso me enoja. Não sei porquê, nasci assim. Se não houvesse entre nós senão uma pequena diferença de gosto, eu não vos importunaria. Mas tudo se passa como se tivesseis a graça e eu não. Sou livre para gostar ou não de lagosta americana, mas se não gosto dos homens, sou um miserável e não posso encontrar lugar ao sol. Monopolizaram o sentido da vida. Espero que compreendais o que quero dizer. Há 33 anos que esbarro em portas fechadas sobre as quais se escreveu: se não for humanista, não entre. Tive que abandonar tudo que empreendi. Precisava escolher. Ou era uma tentativa absurda e condenada,
ou era preciso que ela redundasse cedo ou tarde em proveito deles? Os pensamentos que eu não lhes destinava expressamente, eu não chegava a destacá-los de mim, a formulá-los. Permaneciam em mim como leves movimentos orgânicos. Mesmo as ferramentas de que me servia pareciam lhes pertencer. As palavras, por exemplo, desejava palavras minhas, mas as de que disponho arrastaram-se por não sei quantas consciências, arranjaram-se inteiramente sós na minha cabeça, em virtude de hábitos que tomaram das outras, e não é sem repugnância que as utilizo quando vos escrevo, mas é pela última vez. Eu vos digo, ou amamos os homens, ou eles não nos permitem trabalhar a sério. Eu não quero meios termos. Vou pegar agora mesmo meu revólver, descerei à rua e verei se é possível executar bem alguma coisa contra eles. Adeus, Senhor. Talvez sejais vós quem vou encontrar. Não sabereis jamais com que prazer eu explodirei vossos miolos. Se não, é o caso mais provável, lede os jornais de amanhã. Lá vereis que um indivíduo chamado Paul Hilbert matou, numa crise de furor, 5 transeuntes no Boulevard Edgar Quinet. Sabeis melhor que ninguém o que vale a prosa dos grandes diários. Compreendei que não estou furioso. Estou muito calmo, pelo contrário, e vos peço que aceiteis os meus melhores cumprimentos. Paul Hilbert. Pus as 102 cartas em 102 envelopes e escrevi neles os endereços de 102 escritores franceses. Depois coloquei tudo numa gaveta de minha mesa com 6 folhas de selos. Durante os 15 dias seguintes, saí muito pouco. Deixava-me tomar lentamente pelo meu crime. Ao espelho, aonde ia às vezes me olhar, verificava com prazer as transformações de minha fisionomia. Os olhos estavam maiores, invadiam todo o rosto, eram negros e ternos sob os óculos e eu os fazia rolar como planetas, belos olhos de artista e de assassino. Mas eu esperava mudar ainda mais profundamente após a realização do massacre. Tinha visto os retratos dessas 2 belas moças, 2 criadas que mataram e saquearam suas patroas. Vi suas fotografias de antes e depois. Antes, seus rostos balouçavam como flores em cima das golas de fustão. Transpiravam higiene e honestidade tentadora. Um ferro discreto ondulara igualmente seus cabelos, e mais tranquilizador ainda que os cabelos frisados, que as golas e o ar de visita ao fotógrafo, havia a semelhança de irmãs, sua semelhança tão convencional e que punha imediatamente à mostra os laços de sangue e as raízes naturais do grupo familiar. Depois, suas faces resplandeciam como incêndios. Elas tinham o pescoço nu das futuras decapitadas, rugas por toda parte, horríveis rugas de medo e de ódio, pregas, orifícios na carne como se um animal de garras as houvesse perseguido. E esses olhos, sempre esses grandes olhos negros e sem fundo, como os meus. Entretanto, elas não se pareciam mais. Cada uma trazia à sua maneira a lembrança do crime comum. Se basta, dizia comigo mesmo. Um crime audacioso em que o acaso influi grandemente para transformar assim essas caras de orfanato, o que não posso esperar de um crime inteiramente concebido e planejado por mim? Ele se apoderará de mim, transformará a minha feiura muito humana, um crime. Corta em 2 partes a vida daquele que o comete. Deve haver momentos em que a gente deseja voltar atrás, mas ele está ali, bem próximo. Esse mineral resplandecente, barrando a passagem. Só pedi 1 hora para gozar o meu, para sentir seu peso esmagador. Arranjarei tudo para ter essa hora para mim. Decidi fazer a execução no alto da rua de Odessa. Aproveitaria o pânico para fugir, deixando-os a recolher seus mortos.
Correria, atravessaria o Boulevard de Garquinet e viraria rapidamente na Rua de Lambre. Não precisaria senão de 30 segundos para atingir a porta do prédio onde moro. Nesse momento, meus perseguidores estariam ainda no Boulevard de Garquinet, perderiam meu rastro e precisariam seguramente de mais de 1 hora para encontrá-lo de novo. Eu os esperaria em casa e, quando os ouvisse bater na minha porta, tornaria a carregar meu revólver e o descarregaria na boca. Eu vivia mais profundamente. Contratara com o dono de uma pensão na rua Vavin a remessa pela manhã e à tarde de uns bons pratinhos. O empregado tocava a campainha. Eu não abria, esperava alguns minutos, depois entreabria minha porta e via num grande cesto colocado no chão, pratos cheios que fumegavam. No dia 27 de outubro, às 6 da tarde, restavam-me 17 francos e 50 cêntimos. Peguei meu revólver e o pacote de cartas e desci. Tive o cuidado de não fechar a porta para poder entrar mais depressa quando tivesse executado o golpe. Não me sentia bem. Tinha as mãos frias e o sangue na cabeça, os olhos coçavam. Olhei as lojas, o Hotel des Écoles, a papelaria onde compro meus lápis e não os reconheci. Dizia para mim mesmo: que rua é esta? O Boulevard Montparnasse estava cheio de gente. Atropelavam-me, empurravam-me, tocavam-me com os cotovelos ou os ombros. Eu me deixava sacudir, faltava-me força para deslizar entre eles. Vi-me de repente bem no meio dessa multidão, horrivelmente só e pequeno. Como eles teriam podido me fazer mal se quisessem? Eu tinha medo por causa da arma no meu bolso. Parecia-me que iam adivinhar que ela estava ali. Eles me olhariam com os seus olhos duros e diriam: mas, com alegre indignação, fisgando-me com suas patas de homens. Linchado, eles me atirariam por cima de suas cabeças e eu tornaria a cair nos seus braços como um boneco. Julguei mais prudente adiar a execução de meu projeto. Fui jantar na Coupole de 16 francos e 80. Restavam-me 70 cêntimos que joguei no rio. Fiquei 3 dias no meu quarto, sem comer, sem dormir. Tinha fechado as persianas e não ousava aproximar-me da janela nem acender a luz. Na segunda-feira, alguém tamborilou na porta. Retive a respiração e esperei. Depois de 1 minuto, tornaram a bater. Fui na ponta dos pés, colar o olho no buraco da fechadura. Vi somente um pedaço de pano preto e um botão. O sujeito bateu ainda, depois desceu. Não sei quem era. À noite tive visões novas, de palmeiras, água escorrendo, um céu violeta acima de uma cúpula. Não tinha sede porque, de hora em hora, ia beber na torneira da pia. Mas sentia fome. Revi também a puta morena. Isso foi num castelo que eu mandara construir nas Rousses Noires, a 20 léguas de qualquer povoação. Ela estava nua e sozinha comigo. Forcei-a a pôr-se de joelhos sob a ameaça de meu revólver e a andar de gatinhas. Depois a prendi num pilar e, após lhe haver explicado longamente o que ia fazer, crivei-a de balas. Essas imagens perturbaram-me de tal maneira que tive de me satisfazer. Depois fiquei imóvel no escuro, com a cabeça absolutamente vazia. Os móveis puseram-se a estalar. Eram 5 da manhã. Teria dado qualquer coisa para deixar meu quarto, mas não podia descer por causa das pessoas que andavam nas ruas. Veio o dia. Não sentia mais fome, mas comecei a suar. Ensopei a camisa. Fora fazia sol. Então pensei, ele está escondido num quarto escuro.
Há 3 dias ele não come nem dorme. Bateram na porta e ele não abriu. Daqui a pouco ele vai descer a rua e matará. Tinha medo de mim mesmo. Às 6 da tarde a fome voltou. Estava louco de cólera. Esbarrei em dado momento nos móveis, depois acendi a luz dos quartos, na cozinha, no banheiro, pus-me a cantar como um possesso, lavei as mãos e saí. Foram necessários 2 bons minutos para pôr todas as minhas cartas na caixa. Eu as enfiava em pacotes de 10. Devo ter estragado alguns envelopes. Depois segui pelo Boulevard Montparnasse até a rua de Odessa. Parei diante da vitrine de uma loja de roupas e quando vi minha cara pensei, é para esta tarde. Postei-me no alto da rua de Odessa, não longe de um bico de gás e esperei. 2 mulheres passaram, estavam de braços dados e a loura dizia: tinham colocado tapetes em todas as janelas e eram os nobres do país que faziam a figuração. Eles estão sem dinheiro? Perguntou a outra. Não é preciso estar duro para aceitar um trabalho que rende 5 luíses por dia. 5 luíses! Exclamou a morena deslumbrada. Ela juntou passando por mim. Além do mais, acho que usar as roupas de seus antepassados devia diverti-los. Distanciaram-se. Sentia frio, mas suava em bicas. Depois de um tempo, vi 3 homens chegarem. Deixei-os passar. Eu precisava de 6. O da esquerda olhou-me e estalou a língua. Desviei a vista. Às 7h05, 2 grupos que se seguiam de perto desembocaram no Boulevard Edgar Quinet. Havia um homem e uma mulher com 2 crianças. Atrás deles vinham 3 velhas. Dei um passo à frente. A mulher parecia zangada e sacudia o menino pelo braço. O homem disse com voz arrastada: como é irritante esse chato. Meu coração batia tão forte que senti dores nos braços. Avancei e fiquei diante deles imóvel. Meus dedos no bolso estavam moles em volta do gatilho. Com licença, disse o homem empurrando-me. Lembrei-me de que tinha fechado a porta de meu apartamento e isso me contrariou. Teria de perder um tempo precioso para abri-la. As pessoas se distanciaram, voltei-me e segui-as maquinalmente. Mas não tinha mais vontade de atirar nelas. Perderam-se na multidão do boulevard. Quanto a mim, apoiei-me à parede. Ouvi bater 8 horas, 9 horas e repetia comigo mesmo: por que é que preciso matar todos esses indivíduos que já estão mortos? E tinha vontade de rir. Um cão veio farejar meus pés. Quando o homem corpulento passou por mim, sobressaltei-me e segui-o. Eu via a prega de sua nuca vermelha entre o chapéu coco e a gola de sobretudo. Ele balançava um pouco o corpo e respirava forte. Era um tipo robusto. Saquei o revólver. Era brilhante e frio. Aborrecia-me. Não me lembrava bem do que deveria fazer com ele. Ora eu olhava, ora olhava a nuca do sujeito. A prega da nuca sorria-me como uma boca sorridente e amarga. Eu perguntava a mim mesmo se não ia jogar meu revólver no esgoto. De repente o sujeito voltou-se e me olhou irritado. Dei um passo para trás. É para lhe perguntar... Ele não parecia ouvir, olhava minhas mãos, concluí penosamente. Pode me dizer onde fica a rua da Gaité? Seu rosto era enorme, seus lábios tremiam. Não disse nada, estendeu a mão, recuei de novo e disse: eu queria... Nesse momento senti que ia começar a urrar, mas não queria. Disparei-lhe 3 balas na barriga. Ele caiu com um ar idiota, sobre os joelhos e sua cabeça rolou sobre o ombro esquerdo. Porco, disse-lhe, grande porco. Fugi. Ouvi-o tossir. Ouvi também gritos e uma galopada atrás de mim.
Alguém perguntou: "Que é isso? Estão brigando?" Logo depois alguém gritou: "Pega o assassino! Pega o assassino!" Não pensei que esses gritos me dissessem respeito, mas me pareciam sinistros, como a sirene dos bombeiros quando era criança. Sinistros e ligeiramente ridículos. Corri com toda a força de minhas pernas. Cometi, porém, um erro imperdoável. Em vez de tornar a subir a rua de Odessa em direção ao Boulevard Edgar Quinet, eu a desci em direção ao Boulevard Montparnasse. Quando percebi, era tarde demais. Estava já bem no meio da multidão. Rostos assombrados voltavam-se para mim. Lembro de uma mulher muito pintada que usava um chapéu verde com um penacho. E ouvi os imbecis da rua de Odessa gritarem às minhas costas: "Pega o assassino!" Uma mão pousou no meu ombro. Aí perdi a cabeça. Eu não queria morrer sufocado por essa multidão. Ainda dei 2 tiros. As pessoas puseram-se a gritar e se separaram. Entrei correndo num café. Os fregueses se levantaram à minha passagem, mas não tentaram me deter. Atravessei o café em todo o seu comprimento e tranquei-me no banheiro. Estava ainda uma bala no revólver. Passou-se um momento e eu me sentia sufocado e arquejava. Tudo mergulhara num silêncio extraordinário, como se as pessoas se tivessem calado de propósito. Levantei minha arma até os olhos e vi um pequeno orifício negro e redondo. A bala sairia por ali. A pólvora me queimaria o rosto. Deixei cair de novo o braço e esperei. Ao cabo de um tempo, eles se aproximaram pé ante pé. Devia ser um grupo grande, a julgar pelo barulho dos pés no soalho. Eles cochicharam um pouco e depois se calaram. Eu arquejava sempre e pensava que me ouviam respirar do outro lado do tabique. Alguém avançou cautelosamente e mexeu na maçaneta da porta. Devia estar encostado de lado à parede para evitar minhas balas. Tive assim mesmo ânsia de atirar, mas a última bala era para mim. O que é que esperam? Pensei. Se eles se atirassem contra a porta e a derrubassem imediatamente, eu não teria tempo de me matar e me pegariam vivo. Mas eles não se apressavam, davam-me tempo para me matar. Aqueles porcos tinham medo. Passado algum tempo, uma voz elevou-se: "Vamos, abra, que não lhe faremos mal." Houve um silêncio e a mesma voz repetiu: "Você sabe que não pode escapar." Não respondi. Arquejava sempre. Para me encorajar a atirar, eu dizia a mim mesmo: se eles me agarram, vão me bater, me quebrar os dentes, me furar um olho, talvez. Eu queria saber se o gordo estava morto. Talvez eu o tivesse apenas ferido e as outras 2 balas talvez não houvessem atingido ninguém. Eles preparavam alguma coisa, estavam puxando um objeto pesado sobre o soalho. Apressei-me a meter o cano da arma na boca e mordi-o com força, mas não podia atirar, nem mesmo pôr o dedo no gatilho. Tudo voltara ao silêncio. Então joguei o revólver fora e abri a porta.